No livro do profeta Daniel, capítulo de número 12. Chegamos ao fim. Hoje é a nossa última mensagem na exposição deste livro, e eu espero que você tenha sido muito abençoado, assim como eu fui abençoado. Nós teremos então esta série de intervalo tratando sobre as decisões segundo a vontade de Deus em novembro, e em dezembro vamos expor a pequena carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta que ele escreveu, a última, na verdade, e vamos pedir a Deus que terminemos tão bem quanto ele, o ano para a glória do Senhor. Por agora, Daniel, capítulo de número 12. Eu estava me preparando para dormir quando percebi uma mensagem no celular. Era um jovem da igreja que me convidava para surfar. E a mensagem dizia mais ou menos assim: Renan, amanhã eu vou levar você para o melhor lugar de surf de João Pessoa e você não pode recusar. Eu estou voltando a São Paulo nesta semana, são os meus últimos dias de férias, você precisa ir comigo. Eu fui tocado, irmãos. O nosso irmão vive em São Paulo há alguns anos, está em uma longa e dura residência. Eu disse, eu vou fazer esse esforço. Acordei às 4 horas da madrugada, no meu dia de folga, e fui com ele. Pegamos um barco na Marina do Jacaré, demos a volta em Cabedelo, e entramos mar adentro alguns quilômetros. O surf era lá dentro. Chegamos. Vimos as ondas meio que à distância e ele estava muito feliz por estar ali, logo se jogou na água. E quando já estava na água, me disse, Renan, joga a âncora, por favor. Eu disse, tudo bem. Eu nunca joguei uma âncora antes, mas qual é o problema de jogar uma âncora? Não vai dar nada errado. Joguei a âncora, irmãos, e logo me joguei na água. Remamos por uns 5 minutos, chegamos às ondas, elas eram grandes, estavam longas, e eu pensei comigo, vai ser um bom dia. Deu tudo errado, irmãos. Porque ele olha para trás, e em um desespero, ele grita, o barco, o barco. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu com o barco? Ele respondeu, o barco foi embora, se soltou. E lá estávamos nós, remando agora na direção do barco. Não peguei uma onda sequer. Remamos por vários minutos até que eu cansei. E ele continuou e eu fiquei ali no meio do nada sozinho, irmãos. As ondas de um lado e o meu amigo à distância. E lá estava eu no meio do nada, me perguntando, será que tem tubarão por aqui? Eu nunca orei tanto. Em dado momento eu só perguntava ao Senhor o que será de mim, porque eu juro a vocês, eu acho que eu não chegava à praia não, estava longe. E eu não sabia se ele chegaria logo ao barco. Fiquei por ali me perguntando, o que será de mim, Senhor? Você já esteve em uma situação semelhante? Já se fez esta pergunta antes? O que será de mim amanhã? O que será da minha família neste problema? O que será de nós no meio desta crise? O que será que vai acontecer no futuro? Já se fez estas perguntas? Daniel já. O profeta não voltou a Jerusalém, ficou no cativeiro. Já era idoso, não podia fazer a viagem de volta à terra natal, portanto ficou para trás. E certamente se perguntava, como serão os meus últimos dias, Senhor? E mais, pelas visões que teve, ele perguntava o que será do povo de Deus.
quem vai guardá-lo? E então, no capítulo 12, ele recebe esta mensagem poderosa. Qual é a mensagem? Deus guardará seu povo até o fim dos tempos, para a glória do seu nome. Daniel capítulo 12, verso 1. O texto nos diz assim, irmãos. Primeira metade, ou primeira parte do verso 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Senhor, eu te agradeço por estes irmãos que comigo estão aqui, para juntos estudarmos a tua palavra. Já cantamos louvores, honrando o teu santo nome, deixamos diante de ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas agora nos aproximamos da tua palavra, ávidos por ouvir o teu conselho eterno. Certamente, ó Deus, há irmãos meus que temem o futuro e que se perguntam o que será de nós no amanhã. Que esta mensagem seja um instrumento teu para encorajá-los e para fortalecê-los diante dos problemas do presente. Tenha misericórdia de mim, ó Espírito Santo, e usa-me para falar ao teu povo. E tenha misericórdia do teu povo, que este esteja pronto para receber a tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Já sabemos, irmãos, que estamos na última sessão do livro de Daniel. Os capítulos 10, 11 e 12 formam uma única sessão, a última. Nos apresentam a última visão que o profeta teve. E o que foi que ele viu? Ao longo destes capítulos, Daniel viu o futuro do povo de Deus. E de acordo com ele, o futuro do povo de Deus não será nada fácil. A história futura do povo do Senhor será turbulenta, inquieta e bastante perigosa. Ao longo dos 4 séculos que antecedem a chegada de Cristo, o povo de Israel vai ser uma pequena nação, viverá esmagada entre as grandes potências de então, e mais para o fim da era antes de Cristo, os israelitas sofrerão sob a mão poderosa de Antíoco Epifânio IV. O povo de Deus nunca tinha sofrido tanto. Contudo, ainda não se trata do fim, porque o mesmo Daniel viu que a igreja do Senhor, pós-Cristo, também sofrerá muito ao longo de sua vida, principalmente quando o fim estiver próximo. Pois outro Antíoco, maior e pior, chamado por Paulo de o homem da iniquidade, por João de o anticristo, se levantará, dominará nações com mão de ferro e perseguirá o povo santo do Senhor. E é óbvio que, sabendo antecipadamente deste futuro, o profeta perguntava a Deus: quem guardará o teu povo? Quem vai proteger a tua igreja? Quem estará por perto? Será que a igreja terá ajuda? E com este último capítulo, o profeta nos diz que ouviu do Senhor esta mensagem: o povo de Deus sofrerá sim, mas Deus o guardará até o fim dos tempos. A pergunta é como, irmãos? Como Deus guardará a sua igreja até o fim? Entre os versos 1 e 4, Daniel nos diz que Deus guardará a sua igreja em tempos de dificuldade. Viver no cativeiro babilônico não foi nada fácil. Voltar a Jerusalém não era uma tarefa simples.
Viver entre as nações e depois sob o poder de Antíoco seria algo terrível. Contudo, nada se compara ao que a igreja sofrerá no fim de todas as coisas. De acordo com o próprio Jesus, em revelação a Daniel, no verso 1, parte B do capítulo 2, haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações. Se Antíoco causou algum estrago, o novo Antíoco causará estragos muito maiores. No entanto, irmãos, a igreja do Senhor não precisa se desesperar diante da dificuldade do tempo do fim. Por que não? Porque a igreja do Senhor é o povo ajudado por Deus. O verso 1 começa nos dizendo: naquela ocasião, ou seja, nos tempos difíceis ou de angústia, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Nos momentos mais difíceis da caminhada, quando os próprios anjos caídos guerrearem contra a igreja do Senhor, ela não precisa se desesperar. Deus levantará os seus anjos e eles batalharão para nos proteger. Por que é que a igreja não deve se desesperar diante da dificuldade do fim, irmãos? Porque, de acordo com esse texto, a igreja é o povo conhecido do Senhor. Verso 1, parte C, o texto registra: mas naquela ocasião, outra vez, na grande angústia do fim, o seu povo, Daniel. Quem é o povo? Todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Os servos de Deus podem não ser conhecidos no reino dos homens, mas eles são conhecidos no reino de Deus. Seus nomes estão sempre diante do Senhor. Por que é que a igreja não deve entrar em desespero diante da dificuldade do fim, irmãos? Porque a igreja é o povo de Deus que viverá para sempre. Versos 2 e 3. O Daniel registra: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Sofreremos e sofreremos, mas Deus nos ressuscitará para a vida eterna. A igreja não deve se desesperar diante das dificuldades, porque, de acordo com este texto também, ela é o povo preparado por Deus para as adversidades. O verso 4 registra: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Não se trata de esconder o livro de Deus. Trata-se de preservar a profecia. Muitos vão correr em busca de respostas para lidar com as dificuldades do fim. O povo de Deus estará preparado. Por quê? Porque ele guarda a palavra do Senhor. Você estará preparado? Você está preparado hoje?
O texto nos diz que muitos irão em busca de mais conhecimento. Não é o que vivemos em nossa sociedade? As pessoas estão ávidas por mais conhecimento e algumas pensam que, se alcançarem mais conhecimento, resolverão todos os seus problemas. Mas há doutores em determinadas áreas do conhecimento que estão profundamente perdidos em suas famílias. Há pesquisadores que fazem descobertas maravilhosas na ciência e terminam por nos abençoar, que estão agora mesmo tomados de ansiedade e pavor diante da vida. Outras buscam a religião, buscam o conhecimento das religiões, procurando a paz interior. E por vezes o que acontece é que elas encontram mais confusão. Acabam cansando e se frustrando de tanto procurar e jamais achar. Através do profeta Isaías, o Senhor nos diz: não há paz para os ímpios. E por meio do profeta Amós, o Senhor prometeu: estão chegando os dias em que enviarei fome à terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. É assim que você se encontra hoje? Está cansado de tanto procurar as soluções para a sua vida e não encontrá-las? Cansado de buscar e não achar? Está com fome por conhecimento que realiza, por conteúdo que preenche o seu interior? Você não o achará no último romance. Não o achará na academia. Não o achará nos filmes, por melhores que sejam. Você só terá paz e satisfação plena no coração na palavra do nosso Deus. Volte-se, portanto, de tudo para ela, e nela encontre paz, descanso, respostas, segurança, certezas, proteção. Como assim, Renan? Não sabemos exatamente como atravessar os tempos de dificuldade da vida. Pois bem, a palavra de Deus nos diz: Ele sabe. Não conhecemos tudo sobre o nosso amanhã, não podemos registrar antecipadamente e com precisão o que vai nos acontecer nesta noite. Mas a palavra de Deus nos garante: somos conhecidos pelo Deus Todo-Poderoso. Não sabemos como morreremos, quando morreremos, mas a palavra do Senhor nos garante que no fim de todas as coisas nós seremos levantados e viveremos eternamente com o Pai. Não temos como proteger os nossos filhos de tudo e de todos. Não temos como proteger a nossa casa de tudo e de todos. Mas a Bíblia nos garante: os anjos do Senhor trabalham pelo povo de Deus e eles nos protegem. Volte-se para a palavra de Deus e encontre nela paz em seus dias de dificuldade. Amém, irmãos? Como Deus guardará a sua igreja? De acordo com o que ouviu Daniel, nos diz, entre os versos 5 e 7, que Deus guardará a sua igreja em tempos de dúvida.
Daniel acabou de ouvir que um anjo se levantará no fim dos tempos para proteger a igreja. Mas agora ele nos conta que viu 2 anjos, verso 5. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Não apenas viu os anjos, o verso 6 registra que ele ouviu os anjos. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Esta também era a dúvida de Daniel. Por quanto tempo meu povo sofrerá? Por quanto tempo a tua igreja sofrerá? Qual é a resposta do Senhor, irmãos? Verso 7, parte B. De acordo com ele, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. O que é isso, irmãos? As coisas não vão melhorar. Nem tudo vai dar certo para você. A igreja nem sempre será grande, rica, poderosa. De acordo com a profecia bíblica, no tempo do fim a igreja sofrerá ainda mais. E quando o seu poder se tornar grande, o fim chegará? É o que está na Bíblia? Não. E quando o poder dos ímpios se tornar pequeno, então chegará o fim? É o que está aí no texto? Também não. Quando o poder dos santos for finalmente quebrado, então chegará o fim. A coisa fica difícil, mais difícil e ainda mais difícil. E quando ninguém encontrar mais esperança por aqui, o fim chegará. Que mensagem desanimadora. Parece. Eu quero chamar sua atenção agora para o que realmente importa, ou para quem realmente importa neste texto. Volte ao início do verso 7. O texto diz: o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre. Quem é este, irmãos? Cristo. Nós já o encontramos no capítulo 10, também no capítulo 11, aqui está ele outra vez, o Cristo pré-encarnado. Já sabemos disso. O que mais me chama a atenção não é a manifestação dele, é onde ele se manifesta. E é o que ele faz. Onde está Daniel quando recebe a visão? Junto às margens do rio Tigre, grande rio Tigre. Onde estão os anjos que ele acabou de ver? Também às margens, um de um lado, outro do outro lado. Mas onde está Jesus? Acima das águas turbulentas do rio Tigre. Daniel, a coisa vai ser difícil, mas tenha foco. Não olhe para as circunstâncias apenas, olhe para mim. Eu reino soberano sobre todas as coisas. E o que ele faz, irmãos? O Cristo que se manifesta aqui sobre as águas,
levanta não apenas uma, mas duas mãos. O que era incomum para o judeu, quando jurava, levantava uma. Aqui ele jura, ele levanta as duas mãos aos céus e jura por aquele que vive para todos sempre. Daniel, as coisas serão muito complicadas, mas eu juro por aquele que vive para todos sempre, eu guardarei a minha igreja. Percebam que ele não jura por Miguel, tampouco por Gabriel, não jura por Abraão, por Isaías, por Paulo ou Pedro depois deles. Por quem Jesus jura, irmãos? Ele se estica e se estica, e não podendo passar dos céus, ele jura por aquele que é o ser mais valioso do universo, o próprio Deus. Por que duvidar? Ele empenhou a própria palavra, a própria glória de Deus. Por que não precisamos duvidar do cuidado dele, irmãos? Porque de acordo com este texto, ele sabe exatamente o que está se passando na sua vida. Ele sabe antecipadamente, ele não é pego de surpresa. Ele sabe que o seu povo vai sofrer um tempo, 2 tempos e ainda uma prorrogação. Ele sabe o que está se passando na sua casa. Sabe o que você está vivendo no trabalho. Sabe da sua luta contra aquela doença. E sabe o que é melhor? Ele não está longe. Ele está perto de você, desta igreja. Ele reina soberano sobre as nossas dificuldades. Ele sabe mais, irmãos. Ele sabe a razão por trás do que está fazendo. Nem sempre sabemos. Por que isto? Por que aquilo? Por que Deus está me permitindo tudo isso? Eu não tenho as respostas, nem você. Ele tem. Como um bom médico que precisa abrir o nosso corpo para, às vezes, nos curar de uma doença. O Senhor nos permite adversidades para nos abençoar e nos ajudar. Não duvide do cuidado do seu Deus, Ele sabe. Mais do que isso, você não precisa duvidar do cuidado dEle, porque Ele pode, irmãos. Ele pode consertar tudo o que está quebrado. Pode consertar a família mais quebrada entre nós. O pecador mais quebrado entre nós. Ele pode fazer isso para a glória do seu nome. Como é que eu estou certo? Não apenas porque é o que Daniel vê no fim de todas as coisas, mas pelo que eu já vi no princípio do fim, quando Cristo Jesus foi pregado à cruz. Ele era o mais quebrado naquele dia. Estava tão quebrado que sua cruz foi levada por outro. Estava tão quebrado, sobrecarregado por nossos pecados, que as pessoas o desprezaram no Calvário. Mas o que Deus fez? Ao terceiro dia, irmãos, Deus o ressuscitou dos mortos. De maneira poderosa e gloriosa, Cristo voltou à vida, provando que era quem dizia ser, e provando que tinha feito o que prometera fazer. Mais do que isso, como as primícias daqueles que viverão para sempre, Ele nos dizia: eu posso consertar todas as coisas para a glória do meu Pai. Creia nisso. Ele pode.
não duvide. Por fim, irmãos, de acordo com o que Daniel ouviu do Senhor, Deus guardará a sua igreja em tempos de escuridão. Daniel ouviu a pergunta dos anjos, ouviu também a resposta do Senhor, mas agora ele nos revela que não compreendeu tudo. Isto me ajuda tanto, Ricardo. Nem tudo está perdido, até Daniel. Ele viu muitas coisas, mas não compreendeu tudo. É o que ele nos diz no verso de número 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Inicialmente ele parece receber um não, pois o texto registra o Senhor respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Mas imediatamente ele recebe um sim agora. Um sim que esclarece a escuridão do futuro. Versos 10, 11 e 12. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Qual é a realidade futura do povo de Deus? Alguns serão sábios, mas todos sofrerão. E quanto aos ímpios, serão ímpios e se tornarão ainda mais ímpios. Tão ímpios quanto Antíoco. Farão de tudo para fechar igrejas e terminar a adoração do Senhor. E quanto ao povo de Deus, qual será a sua resposta? Perseverança. Perseverem durante os 1290 dias. E se pela graça perseverarem, vocês alcançarão os 1335 dias. 2 tempos, um maior, um menor, outro maior. É como se ele estivesse dizendo, se passarem por este, vocês alcançarão aquele. E se alcançarão aquele pela graça, vocês serão felizes para sempre. E quanto a Daniel, como é que ele precisa ou deve terminar seus dias na Babilônia? Verso 13. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Dale Davis nos diz que aqui temos uma tarefa para o presente e uma promessa sobre o futuro. Para o presente, o que cabe a Daniel é viver para a glória de Deus. Ele não voltará a Jerusalém, irmãos. Ele não verá o cumprimento de suas visões. Ele morrerá no exílio da Babilônia, mas por agora, o Senhor está dizendo para ele, volte ao palácio e sirva ao rei da Pérsia,
como se estivesse servindo ao Rei da Glória. Viva agora para a glória do Senhor. Mas não viva apenas para o hoje. Viva o hoje, na expectativa do amanhã eterno e glorioso de Deus. Você morrerá, Daniel. Ninguém vive do lado de cá eternamente. Você tem 85, vai viver mais alguns anos e morrerá. Mas não se preocupe. Você será levantado no fim dos tempos. E então receberá a herança que lhe cabe. Quando chega ao fim de seu livro, irmãos, outra vez, Daniel nos ajuda com a vida aqui e agora. Como é que o cristão deve viver hoje? O cristão deve viver hoje intensamente para a glória de Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, falando sobre o retorno de Cristo, escreve: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam vocês de maneira santa e piedosa. Não sabemos por quanto tempo estaremos aqui. Quanto tempo teremos de esperar pelo grande encontro? O que sabemos é que o Senhor espera de nós isto: vivam para a glória do Senhor aqui e agora. Para Daniel, isto significava voltar ao palácio e trabalhar no gabinete. Para você, o que isto significa? Voltar à sua família e cuidar de seus filhos. Faça-o da melhor maneira possível para a glória de Deus. Para você, isso significa voltar à sala de aula para ministrar música. Faça-o com toda a força que tem, da melhor maneira possível, como se você estivesse trabalhando para Deus. O que isso significa para você? Voltar ao hospital, voltar à repartição, voltar amanhã ao comércio. Volte, mas viva no reino dos homens, com os princípios do reino de Deus e para a glória do Rei Jesus. Será fácil? Não. Nunca é fácil ser cristão. Tire isso da sua cabeça. É mentira daquela igreja do outro lado da epitácio. Eu já disse isso antes. R.C. Sproul diz o seguinte: a vida só começa a ficar difícil depois de Cristo. Porque antes você tinha os valores do mundo. As regras eram as do mundo. Você não lutava consigo mesmo, você se aceitava e fazia o que o seu coração desejava. Hoje não. Você não vive mais para si mesmo, ou ao menos não deveria. Como escreveu Paulo aos Gálatas, devemos estar crucificados com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será difícil. Mas este é o modelo do Evangelho, irmãos. Sofrimento e depois glória. Cruz e depois ressurreição. Jesus não teve vida fácil. Enfrentou oposição. E terminou aparentemente como um perdedor pendurado em uma cruz. Mas o que Deus fez com ele? Diz o apóstolo aos Filipenses, que ao ressuscitar Jesus, Deus o colocou na mais alta posição do universo e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Eis o nosso caminho: sofrimento, sofrimento, cruz, morte, glória eterna com o Pai.
Seja qual for a sua vocação, viva para a glória de Deus. Mas não viva apenas para o hoje ou para o agora. Como Daniel, viva hoje na expectativa de um amanhã melhor, maior e eterno. Era assim que ele vivia, esperando as promessas do Senhor. No mesmo texto de Pedro, o apóstolo escreve: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a promessa do Senhor, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Você espera? Você também aguarda um novo céu e uma nova terra? Há igrejas e cristãos que querem trazer o céu à terra. Querem viver o céu na terra. Não haverá céu na terra. De acordo com a profecia, as coisas ficam piores. Só que nós somos enganados por momentos maravilhosos da vida, por aprovações, presentes, conquistas, filhos, maridos, esposas, dinheiro. E momentaneamente, às vezes, estamos tão bem que não queremos sair daqui. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos por tudo, irmãos. Pela esposa, pelo filho, pelo esposo, pelo trabalho, pela viagem, pelo dinheiro, pela comida, pela casa, pelo carro, por tudo. Tudo. Toda boa dádiva vem das mãos do nosso Senhor. Mas não podemos idolatrar nada, nem ninguém. Como dizia C.S. Lewis, nada nesta terra realiza de verdade. Tudo foi criado para sugerir aquele que vai nos realizar plena e eternamente na presença do Senhor. Aos que sofrem e que vivem o inferno na terra por causa do câncer, por causa de uma separação, de um abandono, de uma crise financeira, eu digo: não se entristeça demais no meio das dificuldades. Elas são instrumentos de Deus. Para quê, Renan? Nos sugerir: há um lugar melhor para vocês. Eu me lembro de uma irmã nossa, chamada Joni Erickson Tada. Uma senhora hoje, tetraplégica. Ficou assim aos 17 anos em um salto. Entrou em depressão, mas depois de 2 anos o Evangelho a alcançou. E hoje, por mais de 50 anos, ela roda o mundo em uma cadeira de rodas, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E ela conta em seu livro chamado Céu, que foi a uma escola especial para crianças com síndrome de Down. Ela abriu a aula dizendo: crianças, em breve Jesus voltará. E quando chegar, Ele colocará todas as coisas em ordem. Nunca mais nós teremos dificuldades para acompanhar o que a professora diz. Nunca mais nós teremos dificuldades para compreender, entender, conhecer. Nunca mais seremos diferentes. E ela seguiu pregando. De repente ela notou que uma criança estava perto da janela, olhando por ela para o céu. Curiosa, ela perguntou: minha filha, no que você está pensando? E a linda menina respondeu: eu estou pensando no céu.
A senhora não disse que Jesus está voltando? Eu quero ser a primeira a vê-lo na glória do Pai. E então ela conclui: o céu é sempre melhor para aqueles que sofrem na terra. E esta é a nossa vida muitas vezes. Nos identificamos com o Cristo sofredor e com a igreja de Cristo que sofre. Mas não podemos perder a esperança, irmãos. Ele voltará. E então, todas as coisas serão colocadas em seu devido lugar. Amém. Vocês se lembram da minha aventura no início? De um lado as boas ondas, do outro meu amigo, jovem, forte, nadava à distância, e eu, nesta forma que estou, cansado, parado no meio do nada. Mas eu vou melhorar. Pense num susto. Do nada, irmãos. Eu quase que não vi. Não. Graças a Deus, não. Um enviado do Senhor, um anjo, eu acho. Um homem passava pela praia, acho que me percebeu lá, sozinho, pegou um caiaque e entrou. Está precisando de ajuda? Está tudo bem? Eu falei: está tudo bem, eu estou bem. Ele ficou ao meu lado, irmãos, e esperando que o barco voltasse para me pegar. Pense num alívio. Porque se acontecesse algo do tipo tubarão, pelo menos eu acho que ele corria para chamar ajuda, né? Não sei se ele pulava para dentro, mas eu estava ali com ele. E vi naquele momento uma ilustração da graça de Deus, irmãos. Você nunca está sozinho. A vida está difícil, a situação é escura, há dúvidas no seu coração. Deus estará sempre com você, guardará a sua igreja para sempre na palma da sua mão. Como é que eu estou tão certo, irmãos? Foi o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Há muitas razões para a morte de Cristo, mas uma delas está em Hebreus capítulo 12, verso 2. O autor escreve: pela alegria que lhe estava proposta, Cristo suportou a cruz e desprezou a vergonha. Que alegria era esta, irmãos? A alegria de voltar ao Pai com muitos irmãos em segurança. Você é um deles. Descanse então. Siga seu caminho. Viva agora para a glória de Deus, na certeza de que ao final de tudo, você será levantado da morte para viver eternamente com Deus. Amém, queridos?